som já saiu aqui já. Então acredito que já deva estar mandando áudio já ali pro pessoal que tá na live. Opa, aí, foi. Bom, Elisa, isso nunca aconteceu com a gente. Ah, É eu o sou um pé seguinte. frio que vocês não fazem ideia. Não, tô brincando. A Meu gente já pé tem tá bem experiência. gelado. A gente já tem experiência em ter esses problemas técnicos. Temos uma equipe inteira de várias pessoas aqui à nossa volta, olhando, tentando ajudar, mas agora foi. Pessoal, boa noite então para vocês. Agora vocês estão ouvindo a minha voz, né? Espero, né? Pelo menos eu fiz aqui o teste no YouTube, tá tudo ok. Me falou que tá saindo, legal. Bom, gente, meu nome é Thiago, né? A gente tem hoje uma convidada especial, que é a Elisa Cosassa. Ela é neurocientista, pesquisadora, tem o quinto dan de Aikido, que mais? Ele é surfista. Que mais que eu posso falar? Tem uma coisa da Mind in Life também, que você é a primeira membro, né? Eu sou a primeira fellow do Minds and Fellow Life aqui. Institute na América Latina. E o Né? mais importante, Elisa, que geralmente as pessoas não falam, né, do seu currículo, que eu acho que é o mais importante. Você foi minha co-orientadora no mestrado. E, Isso deveria estar em primeiro lugar, mas tudo bem. Isso aí a gente deixa para depois, que é uma história longa, né? Elisa, seja bem-vinda aqui ao nosso evento de hoje. Se você quiser falar um pouquinho de você, do que você faz, eu falei o básico, né? Fica à vontade, fica à vontade. bom, eu acho que é isso. Eu sou pesquisadora na área de neurociência e comportamento. Eu faço pesquisas lá no Hospital Israelita Albert Einstein. É, mas o meu mestrado e doutorado foram pela Universidade Federal de São Paulo e a minha graduação é em Ciências Biológicas lá pelo Instituto de Biociências da USP. Né? Nesse meio tempo, eu acabei indo para uma linha de pesquisa que basicamente está voltado para o bem-estar, né? E aí entram os estudos sobre meditação, efeitos das práticas de meditação, de yoga, talvez seja o que as pessoas mais conhecem, né? Mas eu também já até ganhei prêmios na área de inovação, né, no desenvolvimento de um aplicativo que a Natura acabou lançando, né, e a gente desenvolveu também junto lá no Einstein, que é o Meditação Natura. Se vocês quiserem acessar, ele é um Ele é aplicativo. gratuito, né? Isso. Só me engano, ele é gratuito, né? Nos últimos tempos eu tenho também trabalhado com estudos na área de performance, com atletas, né, de pranchas, do surf e skate. A gente tem um trabalho muito legal junto com a nossa Força Aérea brasileira também, avaliando a fisiologia, né, a psicofisiologia de pilotos de helicópteros, enfim. Tem uma linha de pesquisa relativamente ampla aí, mas também são anos, né? Eu já estou mais para É, perto de me aposentar, né? não, para com isso, para com isso. Não fala isso, que muita gente treme se você falar isso. Mas, Elisa, vamos lá, vai. Eu vou, assim, para você. Eu sei que você tem toda uma história dentro da pesquisa, mas eu vou querer decupar um pouquinho isso aí, a gente entrar um pouquinho mais, porque para mim foi muito legal encontrar você nessa área, né? Assim, para quem não sabe, gente, eu sei que é duro ouvir esse tipo de coisa, mas eu conheço a Elisa há mais de 25 anos. Eu acho que vai mais, hein? Por aí, hein? É. Eu conheci a Elisa quando era muito jovem, muito pequeno, assim, num curso tal de meditação lá no passado. E a Elisa era uma das orientadoras na época, né? Que, assim, ensinava algumas coisas tal. E eu lembro, assim, de algumas aulas dela, era muito pequeno, tinha uns 10, 11 anos de idade, eu já gostava desse assunto, espiritualidade. E foi uma coisa que eu achei muito interessante de ver o caminho que alguém traçou, que eu sei que teve uma inspiração em espiritualidade que depois se desenvolveu em pesquisa, e uma pesquisa acadêmica muito séria, né? Porque eu, antes de ter feito mestrado e tal, eu tenho um passado como formação médica, enfim, fiz também medicina na mesma universidade que a Elisa, na USP, acabei fazendo também residência em neurologia lá no HC, e sempre curti muito essa parte de meditação. Eu lembro quando era bem novo, né? Tinha uns bem novo, né? Quando eu tinha uns 16 para 17, se não me engano, eu lembro de um livro que eu li quando eu estava naquela fase de querer, né, pesquisar, estudar mais e tal, e me deparei com um livro do Goleman, né, que é o Daniel Goleman, né, que é o De inteligência emocional? Inteligência Emocional, esse mesmo, que acho que foi um grande abre-portas aí para muita coisa, para muita gente, né? E desde aquela época ficou aquilo na minha cabeça, tal, e aí eu acabei me apaixonando por neurologia e depois, né, lógico, a espiritualidade estava sempre ali, né, junto. E quando eu fui fazer mestrado, um amigo em comum, que também é um professor universitário, que eu não vou citar nomes para não, né, não comprometer ninguém, digamos assim, né, mas que é amigo em comum, ele falou, olha, acho que você que quer pesquisar é mais com a Elisa Cosassa. Eu falei, nossa, eu conheço esse nome de algum lugar, né? Eu era um perdidaço, né? E aí eu falei, Elisa. Aí quando eu coloco na internet para procurar o nome, aí vem meu currículo, essas coisas e tal, mas aí eu vi a foto e falei, nossa, será que é a Elisa que eu conhecia lá do passado, de tempos antigos, anteriores? Aí fui ver e não é que era, né? Vi que você estava dando um curso lá
Na na Palas Pablo. Atenas, na época, né? No Palas Atenas. E eu fui lá, falei, putz, eu vou ver como é que ela tá, né? E a gente acabou conversando bastante. E aí surgiu a pesquisa, né, em conjunto, né? Você acabou elaborando, depois de uns 5, 6 meses, você me ligou e falou, Thiago, acho que eu vou fazer uma pesquisa, tal, daquele mais ou menos daquele assunto que a gente conversou, tal, né? E você conseguiu fazer um link com uma coisa de bem-estar associado com yoga, né? Práticas, tal. Esclerose múltipla. Exato, e pacientes com esclerose múltipla, né? E foi muito legal ver. Como é que foi o seu caminho, Elisa? Nessa trilha toda, como é que foi esse caminho que você foi montando ao longo do tempo? Porque quem vem fala, você já na ponta, né, do iceberg ali, na frente de um centro de pesquisa tão importante como é o INSE, o Hospital Albert Einstein, né, que está dentro, está alocado no Hospital Albert Einstein. Como é que é? Assim, como que você fez essa trilha? Eu sei que você não teve ninguém colocando, né, não é um jogo de xadrez, mas como é que você foi fazendo suas escolhas e ainda se mantendo ainda dentro de um tema tão grande como esse, que é a espiritualidade, mas associada com bem-estar e tudo isso e tal. Conta um pouco pra gente aí. Uhum. Eu acho assim, em primeiro lugar, eu desde muito pequena, eu tive assim um estímulo, talvez até familiar, né, para me levar a esses caminhos de querer conhecer um pouco mais sobre tradições diferentes, né? Porque na minha família a gente tinha uma riqueza, vamos assim dizer, do ponto de vista religioso. Então a gente tinha desde do meu pai que vinha de uma família zen budista, meu avô materno também, minha mãe era católica, minha avó materna era da Seishanoye, mas também tinha pessoas ligadas à Umbanda na família, né? E então, para mim não fazia sentido seguir uma religião, porque eu tinha sido suficientemente exposta a diferentes tipos de pensamentos, né? E, enfim, apesar de tentar até seguir algumas coisas, né? Eu cheguei a fazer conhecer um pouco mais sobre o espiritismo, cheguei a fazer curso de médiums, conhecer mais sobre a doutrina espírita. Eu tinha umas experiências muito interessantes desde criança, que eram essas de sonhos lúcidos, né? Ou de experiências, como é que você chama? Experiências conscientes, Experiências conscientes durante o sono, né? durante o sono. E aí a gente começa a perceber que as pessoas têm essa experiência, mas acham que é uma coisa especial delas, mas não é, né? Muitas pessoas têm esse tipo de experiência. Inclusive, em algumas tradições, como por exemplo no budismo tibetano, você tem técnicas desenvolvidas para você aumentar, ampliar esse nível de consciência durante os seus sonhos. Sabe quando você de repente está sonhando e fala assim, nossa, eu estou sonhando, olha que legal, e aí de repente quando você toma consciência dos seus sonhos, você começa a ser capaz até de manipular o cenário, né? É como se você estivesse aqui acordado na vigília e interagindo com os elementos do seu sonho. É uma experiência muito interessante. Do ponto de vista do budismo tibetano, né, do yoga dos sonhos, é uma prática para, assim como a meditação, né, que você pode fazer quando você está acordado normalmente, é uma prática para ampliar o seu estado de consciência, né, e é muito interessante. E tem até alguns estudos de um pesquisador que na época estava ligado a Stanford, o Stephen LaBerge, né, junto com o Alan Wallace, que é o meu principal professor de meditação, que acabaram então desenvolvendo até cursos, treinamentos, né? Aqui no Brasil tem várias pessoas que desenvolveram também treinamentos, desde o Valdo Vieira, Wagner Borges, tem um neurocientista brasileiro, o Siddhartha Ribeiro, que tem até o livro, né, voltado para essa temática dos sonhos. Então é bem interessante a gente ver como é um fenômeno comum, muito mais comum do que a gente imagina. Uhum. Então, assim, você começou com essa parte dessa busca pessoal, né? Você estava lá num ambiente rico, diverso, que acho que é uma coisa importantíssima isso que você coloca, né? E de repente você falou assim: bom, tá bom, eu curto esse assunto, estudo bastante a respeito, e você fez aí aparentemente você fez vários cursos, tal, não sei o que lá. Como é que você entrou em pesquisa? Quando que você falou assim: bom, cara, eu preciso entrar em pesquisa, eu quero pesquisar, eu quero ser uma pesquisadora, digamos assim. Como é que foi esse caminho? Porque tem um caminho que é do espiritualista de autodescoberta, né? De querer estudar, entender tal, mas desse passo para um passo de ciência é um passo que precisa ter coragem para tomar. Eu não sei se você concorda comigo, mas é um momento que você põe um pouco, não digo a prova, mas fala assim, cara, digamos assim, a pergunta que eu tô querendo fazer é por que a ciência é tão importante? Por que você, É. no momento, achou, não, agora acho que eu preciso fazer mais coisa? Aí, Como é que então, foi esse passo? nesse caminho, acho que eu preciso contar uma história. Quando eu tinha 12 anos, eu sempre gostei muito de arte marcial, né? E aí eu vinha assistir aqueles filmes, e sempre tem o mestre que medita, não é isso? Né? Aham. No estilo mestre Yoda, né? Aliás, se eu tiver uma religião, acho que eu sou Jedi. É, não duvidaria, viu? Daqui a pouco o quê? Se fosse para dizer qual a sua religião, eu sou Jedi. Sou Jedi. Cuidado que essa religião pega, viu? Né? Aquela coisa, né? É,
Então, eu sempre, claro, adorei ficção científica, Star Wars, tudo isso, desde quando eu era adolescente, né? Mas aí, eu sempre quis praticar arte marcial, mas minha mãe, inclusive porque meu pai treinou judô no Kodokan. O Kodokan é o berço do judô mundial, né? Não só no Japão. E aí eu achava aquilo o máximo. Meu pai era faixa preta de judô antes de ter migrado para o Brasil, né? Mas minha mãe achava que não era coisa de menina, né? Uhum. Então, só quando meu irmão tinha um amigo que resolveu praticar Aikido e aí meu irmão ia treinar, aí eu já tinha 12 anos, né? Aí eu falei, mãe, deixa eu ir treinar, né? Por que meu irmão pode ou não? Então aí eu comecei a praticar. Meu irmão foi até a faixa azul e eu cheguei até o quinto grau faixa preta, né? Eu tinha muito mais interesse do que meu irmão em arte marcial, tá? E realmente você passa por umas experiências muito interessantes quando você passa a praticar arte marcial e tem todo aquele conceito do Chi, né? Que é o É termo chinês, chinês, no né? Ki, né? No japonês. Japão. E toda a filosofia do Aikido e a riqueza do Aikido está nessa questão de você começar a sentir, né, a perceber esse Ki fluindo, os movimentos, né, são feitos associando a respiração, né, lembrando muito as técnicas, inclusive do yoga, né. Se a gente lembrar que, pelo menos a lenda diz que o Bodhidharma saiu da Índia e foi para a China, né? E de lá se desenvolveu o Templo de Shaolin, berço de muitas artes marciais, né? Do Oriente. Então faz sentido a gente pensar que de alguma maneira aquelas práticas do yoga respiratórias, né? Elas entram dentro dos exercícios de artes marciais. E aí eu tive os primeiros contatos com práticas meditativas. Eu quis ampliar esse conhecimento, eu fui atrás para conhecer, não só lendo livros, mas indo em diferentes locais, centros de meditação. E quando eu estava fazendo o doutorado, né, meu orientador era o professor José Roberto Leite, que tinha um psicólogo com uma visão bastante aberta, né? Bem naquele momento, eu conheci um casal de indianos que estava trazendo o Siddha Samadhi Yoga para o Brasil, né? O Siddha Samadhi Yoga é uma prática que associa principalmente meditação mântrica com exercícios respiratórios. E então, na época, eu estava para definir o que poderia ser feito do doutorado e eu propus para o meu orientador de nós avaliarmos o Siddha Samadhi Yoga para sintomas de ansiedade e depressão. Nossa. Ele topou, né? E eu me lembro ainda que antes de fechar realmente isso, eu me lembro que uma hora eu parei ali, eu moro na aclimação, né? Parei um pouco ali naquela região. Eu falei assim, gente, mas será que é isso mesmo? Vai ser um desafio, hein? Fazer um estudo sobre meditação, uma coisa que ninguém tinha feito, né, do ponto de vista dentro de uma escola médica, né? Mas eu falei, não, vamos lá, né? E você tava num meio assim, só um comentário, né? É um meio tradicional pra caramba, né? Que tinha muito, na época que você fez doutorado, acredito que tinha muito preconceito, quer dizer, coragem de aluno e coragem de orientador, né? Sem Porque dúvida, né? Meu é orientador, impressionante isso. Zé Roberto Leite, tem um mérito nisso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu estava fazendo pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp. A Hum. psicobiologia é um dos lugares pioneiros do estudo sobre drogas, inclusive a maconha, etc., né? E do uso terapêutico da maconha, através do professor Elisaldo Carlini, que é um grande nome, né? Ele faleceu recentemente, inclusive, com mais de 90 anos. Ele foi trabalhando aí praticamente até os últimos anos de vida como pesquisador. Então era um ambiente aberto, né? Afinal das contas, até drogas psicotrópicas se estudava lá na psicobiologia, Uhum. né? Meditação é fichinha, se parar pra pensar. E aí eu acabei fazendo mestrado, defendi, né? Foi um pouco difícil a gente publicar no começo, mas publicamos numa revista internacional, né? E mas até na época o meu orientador foi muito honesto. Olha, só que eu acho que a gente não vai conseguir verba nem para pesquisa nem bolsa. Eu falei, não, tudo bem. Eu era professora, né? E tinha um outro trabalho paralelo, então. E eu fiz sem bolsa o mestrado e o doutorado. E daí a gente acabou abrindo uma linha de pesquisa dentro do departamento de psicobiologia, né, voltado para meditação. Aí depois eu sei que tem várias pessoas hoje que trabalham com mindfulness, né? Uhum. É, e, enfim, abriu-se um caminho, né? Um caminho. Aí eu ia comentar, daí, isso você estava lá na psicobiologia aqui da Unifesp, né? Lá da Unifesp. E aí Isso. depois você, como é que foi esse passo para pesquisa? Foi um pós-doc? Como é que foi isso? Então, aí o que acontece? Eu comecei a co-orientar na época que eu estava na Unifesp, ainda com trabalho paralelo, já como professora universitária, né, dando aula em universidades privadas. Em 2004, o Mind and Life Institute, né, que é essa instituição. Se hoje em dia, pessoal, existe meditação em universidade,
hospital, na Google, banco, escola, muito se deve ao trabalho do Mind and Life Institute, é uma instituição que foi criada na década de 80 e começou a colocar no mesmo cenário, para conversarem juntos, contemplativos como o Dalai Lama, tá? Com pesquisadores das mais importantes universidades, como a Harvard, Yale, Wisconsin, que tem um grande centro lá, né, como Richard Davidson, Max Planck e assim por diante. Tá? Então, essa instituição, Mind and Life Institute, em 2004, criou o primeiro Summer Research, que tinha a intenção de chamar jovens pesquisadores, né, do nível de fazendo doutorado, pós-doutorado, etc., para ter um contato com esses contemplativos e ter contato também com os professores universitários. Eles meio que fizeram um meio de campo, né? Fizeram um meio de campo para rolar essas reuniões, esses encontros, né? Essas interfaces e tal. Exatamente. Né? Então, em 2004, eles viram que tinha já uma massa crítica de jovens pesquisadores que poderiam se beneficiar desses encontros. Né? O Summer Research, ele é um retiro de uma semana que acontece em Garrison, que é uma cidade próxima de Nova York. É um lugar lindo, né? É um lugar que já foi um mosteiro franciscano, né? E atualmente é um local de desenvolvimento humano. Tá? Então, eu fiquei uma semana em 2004 e também depois em 2005 com Mathieu Ricard, estava lá. Foi lá que eu conheci o próprio Alan Wallace, Songkyi Rinpoche, estava também o Richard Davidson, Stephen Coslin, professor muito conhecido, né, nessa área toda de imageria. Jonathan Cohen, de Princeton, que trabalha com atenção. Gente, é que assim, Elisa, você vai falando, parece que assim são nomes não além, mas gente, tem livros desses caras até para público leigo publicado. Mathieu Ricard é um cara super conhecido, né? O David também, né? Então assim, acho que o Paul Ekman também era ou não? Eu tô enganado. Também ou não? Paul Ekman, ele não estava em 2004 no Summer Research, mas eu conheci o Paul Ekman também pelo Mind and Life antes de fazer o treinamento com ele. Tá. Né? E estava também o Daniel Kahneman, né? Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel de Economia e que é um psicólogo. Né? Ele tem vários estudos sobre por que as pessoas fazem investimentos, né? E também uma linha de pesquisa muito interessante do Kahneman é tomada de decisão. Tem aquele best-seller, Rápido e Devagar, né? Uhum. Então, assim, imagina alguém que tinha acabado de terminar o doutorado em 2002, em 2004, aparece num lugar desse, assim, eu estava, assim, absolutamente maravilhada com tudo isso, né? Em 2005 também eu fui lá e realmente o Mind and Life acertou em criar esses Summer Researchers para estimular os jovens pesquisadores, porque, bom, eu acabei desenvolvendo toda uma linha de pesquisa nessa linha, eu comecei lá na Unifesp e depois fui para o Einstein, né? Hoje em dia eu tenho vários alunos aí de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Na mesma época, também a Sara Lazar, que é uma pesquisadora muito conhecida na área de meditação, lá da Harvard, né? Ela estava começando a carreira e se estabeleceu, né? Como professora lá da Harvard, né? A gente até troca alguns alunos, um aluno meu que terminou o doutorado foi fazer pós-doutorado lá, a gente tem colaborações interessantes. Hed Kober, que é uma pesquisadora da Yale, né? Acabou também, né, liderando um laboratório dentro dessa área de pesquisas em meditação, né? Então, realmente foi uma coisa bem acertada. Né? E aí, assim, aquela pergunta que eu fiz no começo, né? É muito comum as pessoas falarem assim, pô, mas para que estudar isso, né? Para que estudar meditação em academia, em pesquisa, gastar dinheiro, entre aspas, né? A pessoa enxerga como gastar dinheiro, né? Gastar dinheiro com esse tipo de coisa, né? Se meu mestre já me contava isso, eu já sabia do livro tal, para que eu vou estudar isso em ciência, né? E não é à toa que você está lá no Einstein, né? Que é um hospital. Então, eu acredito que tem alguma importância em relação com a saúde, né? Não quero adiantar muito, mas eu acho que talvez pelo impacto que deve ter em saúde, que a gente sabe que tem em saúde, né? Essa questão científica não envolve só um lance do tipo, vamos estudar um bando de louco ali com um eletrodo na cabeça, né? Para ver o que acontece. Não é só isso, né? Existe uma questão que vai um pouco além, que é o lance da aplicabilidade disso tudo para o dia a dia e a vida prática do indivíduo, né? Você deve ter, claro, você falou da pesquisa que você fez aí da empresa, tal, que participou de uma pesquisa, mas o que você participou de pesquisa clínica, ou então que você fala assim, olha, a gente percebeu que tem um impacto sim na saúde, que tem um impacto em tal coisa. Eu lembro de uma pesquisa sua, acho que com o Rui, né, que tinha um lance do yoga associado com mulheres pós-menopausa, em que elas tinham uma mensura de um córtex um pouquinho mais grossinho, digamos assim, para as pessoas entenderem, é como se o cérebro estivesse um pouquinho mais grosso em algumas regiões, um pouquinho maior ou aumentado, digamos assim. Você podia falar um pouco sobre esse tema aí, saúde? O que você acha disso? Sim, né? Então, por que pesquisar meditação, né? Por que pesquisar yoga?
É claro que, para o nível pessoal, ninguém precisa, né, disso. Por exemplo, eu tenho meu professor, eu tenho meu mestre, enfim, tal. Que bom, você tem uma fé por trás disso, né, que te move a praticar. Mas quando a gente pensa em saúde pública, a gente tem que saber se realmente é seguro, se realmente tem benefícios. Né? Não é abrir uma política de práticas integrativas e colocar qualquer coisa lá dentro, né? Inclusive práticas que não têm evidência científica ou que não têm boa evidência científica em termos assim dos benefícios para a saúde, né? Saúde humana, tá? Então, hoje em dia a gente tem vários indícios, né, de que práticas meditativas podem ajudar as pessoas a controlar o estresse, por exemplo. Né? Podem ser coadjuvantes no tratamento de depressão, juntamente com a psicoterapia cognitivo-comportamental. Né? Podem ajudar as pessoas a regular melhor a sua pressão arterial. Não vai substituir o remédio, né? Hipertensão é uma coisa multifatorial, inclusive genética, né? Mas, de qualquer maneira, pode ajudar a pessoa a regular melhor essa hipertensão. Também ajudar a manejar dor crônica. Então, assim, se a gente for no caso das escolas, ajudar as crianças a se conhecerem um pouco melhor e a nomear as suas emoções. Nas empresas, tem que tomar cuidado com o uso, né? Vamos ser bem honestos. Porque senão você pode acabar... vamos melhorar a produtividade da nossa empresa trazendo aqui os professores de meditação. Né? Eu acho que isso é uma forma muito distorcida de se fazer as coisas, né? Porque se for para levar meditação para a minha empresa, tem que ser para melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas que trabalham comigo, dos meus colaboradores. Se por um acaso você tiver um subproduto que é a melhora da produtividade, que bom também. Né? Mas quando você coloca a produtividade na frente, primeiro, você vai ter uma baixa adesão, as pessoas já estão vendo que você está fazendo só para aumentar o lucro da sua empresa e você não está realmente pensando na saúde das pessoas, na saúde mental. É interessante esse ponto que você coloca, né? Porque nenhum meditador ali daqueles mais, digamos assim, mais raiz, né? Que fazem a prática regular, tal, né? Ou que esteja associado a alguma religião mesmo, é difícil você ver alguém deles falando, eu vou meditar para eu ficar bem. Né? Essa associação com o benefício da meditação, né? Com o que vai vir de bom da meditação, eles não fazem a meditação para isso. Faz para diversas coisas. Mas o benefício acaba sendo, né? E é ruim quando isso é transformado no produto que você almeja. Porque aí você vai fazer tudo menos meditar, né? Exatamente. Vai lá, pode falar. Não, então, esse utilitarismo, ele acaba vindo para o Ocidente, né? Ele não é de todo ruim, né? Porque é isso que permite levar benefícios, por exemplo, para a área de saúde, né? A partir de todas essas coisas esses dados que eu vim trazendo. Mas a prática em si, ela é muito maior do que esses utilitarismos. É bom para reduzir estresse, ansiedade, blá, blá, blá. Né? Ele é um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se praticar meditação não está ajudando a pessoa a se tornar um ser humano melhor, não está adiantando para muita coisa. Né? Então, é isso. É uma oportunidade de você se olhar, você se conhecer e tentar ser um ser humano melhor a partir daí. E é legal quando traz isso para o ambiente de pesquisa, porque você começa a ter uma voz um pouco mais abalizada, né? Que não é necessariamente associada a alguma religião e que pode ser utilizada de maneira assim diversa para tratamentos, inclusive, mas também para profissionais que estão na área da saúde ou então em qualquer área, na verdade, né? E isso ajuda muito no dia a dia. Posso falar porque eu faço, não sou um cara tão fervoroso, digamos assim, né, para usar uma palavra conhecida, mas sou um cara que faz a prática, né, dele e tal. E quando me sinto muito estressado, eu paro, tento me observar, aquela coisa toda, né? Que a gente acaba aprendendo ao longo do dia a dia e com as práticas em si. Elisa, a meditação, então, ela foi meio que uma porta de entrada, né? Pode falar, você ia complementar alguma coisa? Não, o que eu ia colocar é que eu me lembro, em 2011, eu fui convidada para falar num congresso na Índia sobre yoga, né? E lá nesse congresso na Índia estavam alguns dos grandes mestres ainda vivos, né, do yoga, como o próprio Iyengar, né? E vários outros. E então era um encontro entre os yogis e cientistas. Né? E um dos yogis se levantou e falou assim: eu preciso falar. Né? Ele olhou para os cientistas e falou assim: eu queria muito agradecer a vocês, cientistas, pelo que vocês têm feito de contribuição para o yoga, porque finalmente os indianos estão começando a fazer yoga. Que engraçado.
A gente tem uma ideia, né, de que vai para a Índia, todo mundo senta, medita. Não. Tá todo mundo em um asana qualquer ali, né? Numa posição qualquer ali É, de meio, né? né? Gente, é um país que tem quase 2 bilhões de pessoas, né? E uma parcela mínima, né, realmente é devotada ao yoga, né? E finalmente, assim, graças às evidências científicas, o próprio governo indiano também, né, tem ajudado estimulado as pessoas a praticar e enfim. Mas a questão da validação científica é algo importante no século XXI, até mesmo na Índia, que é o berço Sim. dessas práticas. É engraçado, né? Essa fala é muito emblemática, né? Você vê um local, a gente tem uma ideia, né? Um romantismo do local, das práticas, tal, não conhece o dia a dia, o beabá ali. E aí, né, você vê, eu não esperava, eu não lembro de você ter falado isso outras vezes, para falar bem a verdade, não lembrava, eu não lembro dessa história, pelo menos em outras conversas, né? Uma coisa que eu ia comentar, é interessante que, assim, o benefício que vem, ele vem, é uma pergunta que eu queria te fazer, é uma curiosidade que eu tenho, né? É, quando que você consegue dividir ah, o que é um meditador, digamos assim, ou o que é uma meditação de uma prática só ali pessoal, né? Quando é que você tem algum vocabulário que você usa para falar, olha, o cara para mim está meditando quando ele está fazendo tal coisa, ou não, acho que isso aqui foi só mais uma prática que eu fiz pessoal. Eu não cheguei num ponto que eu acharia que é uma meditação, ou que eu classificaria como uma meditação. Porque senão a pessoa fica frustrada, né? Tem pessoas que precisam ter uma ideia mais ou menos do que é uma prática mais pessoal, do que é uma coisa que ela pode usar uma mesma linguagem, e falar, olha, não, isso aqui é uma meditação, isso aqui é considerado uma meditação. Como é que você divide isso para você? Você divide isso de alguma maneira? Você classifica de alguma forma? Ou para você tá tudo dentro de um mesmo balaio e ainda não tem uma definição muito clara, digamos assim, vai? Olha, não existe uma definição consensual de meditação dentro de ciência, né? Mas tem alguns elementos que fazem parte de diferentes tentativas, né, de definir meditação, tá? Por exemplo, o componente atencional, né? Então, é uma prática de atenção e que é uma atenção relaxada, né? Isso é bem interessante, é uma coisa mais ou menos comum, né, na maior parte das práticas meditativas. Você está atento a um objeto de atenção, mas é uma atenção relaxada, não é uma atenção como a de um atirador de elite, né, que está ali tenso, né, enfim, não é uma atenção com tensão, é uma atenção com relaxamento, né, onde você tem um relaxamento da lógica, né, no sentido de você não estar ali, dá certo, tá errado, devia ter Você não feito tá isso, mas analisando uma coisa, né? Tentando, né? analisando, né, nesse sentido mais convencional, né? Existem práticas de meditação analítica, mas elas são muito mais de permitir uma fluidez de insight do que você ficar ativamente escrutinando um objeto, né? Então você mais deixa a sua mente à vontade para que os insights surjam. Inclusive, tem uma definição muito. Eu estou trazendo esses elementos que fazem parte de uma definição do Roberto Cardoso, que é um médico, né, ginecologista brasileiro, que publicou uma das definições mais citadas, né, na literatura. Ele publicou na Brain Research Protocols, né? Então, são esses os elementos, né? Então, é uma atenção relaxada, né? E em que momento que você a pessoa consegue perceber, ou alguém que está de fora, numa conversa, consegue identificar? Fala, olha, acho que foi mais do que só ah, uma prática de respiração com foco atencional. Você conseguiu meditar, né? Você entende o que eu tô querendo dizer, né? Que você passou Eu uma. tô Eu querendo. tô falando de uma coisa que é lógico que eu já vivenciei em algum grau, mas tem um momento que você passa uma certa barreira em Uhum. que você tem uma experiência diferenciada e do que parece um pouco mais elaborada, digamos, não elaboração de análise, mas um pouquinho mais Profundo. profunda. Acho que essa palavra é boa. É É. uma experiência mais profunda. Então, vamos É assim bem colocado. dizer que não é meditação on ou meditação off, né? Uhum. Então, assim, existe uma gradação em que a gente pode ter uma pessoa iniciante, né? Eu não vou dizer que essa pessoa não está meditando. Ela está meditando, só que num nível mais básico, tá? Quando ela, né? Vamos supor que eu não estou acostumado a meditar, eu me sento aqui, não sei muito bem nem muito como fica a minha coluna, né? Eu tento me ajustar e aí alguém começa a guiar a prática, tá? Eu não vou dizer que você não meditou. Eu vou dizer que você teve uma meditação, né? Muito provavelmente não num estado mais profundo da prática.
Mais superficial. Mais mais profundo para o superficial. indivíduo, mas mais superficial se desse para comparar, é isso? Isso, isso. Tá. Eu não costumo dizer, olha só, fulano não sabe meditar, fulano não está meditando. Não, ele está fazendo a prática dentro das suas possibilidades. Eu acho que isso é mais acertado dizer, né, do que a pessoa não está meditando. Uhum. Uma fase que é muito comum no início é você estar fazendo uma meditação guiada quando você está aprendendo, né? Até para você saber o que tem que ser feito, você pode ouvir um áudio ou estar ao vivo com seu professor guiando a sua prática. Uhum. Mas eu posso te garantir uma coisa, você ainda nesse momento, você ainda não está realmente numa prática meditativa. Por quê? Porque você, para conseguir se aprofundar, você precisa de silêncio, né? Então, enquanto você ainda está dependendo de um áudio para conseguir praticar, você ainda está no nível de prática mais básico. Uhum. Você tá naquele início ainda ganhando, digamos assim, repertório, experiência, né, para depois partir para uma prática meditativa, digamos assim, Pessoal, sozinho no sentido de sem orientação, né, sem isso. alguém, pode estar com outras pessoas, mas ninguém está orientando, digamos assim, né? É. Eu acho que você não consegue imaginar uma cena de um monge, por exemplo, né, com um áudio e meditando dependendo do áudio. Não. Só em anime e desenho animado, mas tudo bem, né? Né? Então, assim, Uhum. na prática meditativa mesmo, né, você já sabe o que deve ser feito, você conhece o passo a passo, e você faz você por você mesmo. Agora vamos supor, se eu pegasse um meditador que está começando agora, um cara que está no início, e colocasse na máquina para medir, usando a ciência como uma ferramenta, não como definidora, e pegasse um grande meditador, né, para nosso público que em geral não é necessariamente quem está na academia, mas uma pessoa que caiu aqui na palestra, na nossa conversa e tal. Eu veria a diferença entre esses dois? Teria alguma diferença entre esses dois? O que a ciência, que os neurocientistas falam para a gente nesse aspecto, Elisa? O que você verificou, o que você vê, do que você já viu, participou? Então, Você- vamos lá, né? Em primeiro lugar, depende de qual prática meditativa que está sendo realizada, né? Se você se você está fazendo uma prática de meditação da compaixão, é muito diferente de você estar fazendo uma prática puramente atencional, Uhum. né? Se você está fazendo uma prática de insight, é diferente de você também estar fazendo uma prática puramente de atenção num foco, né, num objeto de atenção. É, quando você está também no laboratório, é difícil você saber o quanto o meditador iniciante está no momento da prática propriamente, o quanto tempo ele está distraído, né, com a mente, como é que é? Em wandering mind, né, que tem, É, devaneando, devaneando. devaneando, né? Então, tem esses vários aspectos. Mas, tendo em vista, assim, olha, por exemplo, vamos estudar a meditação da compaixão, né? Tem um estudo clássico do laboratório do Richard Davidson, com monges que haviam meditado mais de 10 mil horas, né? Alguns deles 40 mil, 50 mil horas de prática, versus pessoas que tinham começado a praticar a meditação da compaixão, né? E a gente vê uma diferença gigante, né, em termos da proporção de ondas gama, tá, que são ondas de alta frequência, né, comparadas às pessoas que são iniciantes. E também tem uma maior sincronia dos hemisférios cerebrais nos meditadores comparados com os indivíduos iniciantes, né. Mas é uma prática específica, né? Se fosse outra prática, talvez não fosse exatamente assim. Exatamente o mesmo achado, né? Isso. Salvo engano, se eu estiver enganado, você me corrige, Elisa, mas as ondas gama que seriam mais associadas com fenômenos conscientes, na verdade, de percepção e atenção, né? Não tão de fenômeno de consciência, mas de a pessoa identificar que ela está consciente de algo, né? Então, só para ficar numa linguagem mais assim, acessível, É, vai. apesar de que existem também ondas gama, são, vamos dizer assim, alvo de grandes discussões aí, mas um dos papéis seria esse mesmo, né? Eu cheguei na época a conversar com o Antoine Lutz, que é o primeiro autor desse estudo, e a interpretação principal dele é por aí, né? É como se eles tivessem um alto nível de consciência mesmo, né? Comparados aos... Eu vou só explicar. A gente comparou pessoas que praticavam meditação há pelo menos 3 anos, 3 vezes por semana. Então não eram, né, os monges lá do estudo do Davidson, tá? A gente, né? A maioria das pessoas envolvidas nesse estudo. Tinha alguns monges lá também. Estavam fazendo um teste de atenção e controle inibitório dentro da máquina de ressonância funcional, enquanto elas estavam sendo escaneadas, né? Era aquele teste do Stroop Word Color Task, que é aquela teste de cor-palavra. Então, por exemplo, a palavra verde está pintada de vermelho, e você tem que escolher a cor em que a palavra está pintada, vermelho no caso, tá?
O que que a Ou gente seja, havia observa? uma dissociação, só para uma dissociação entre o que estava escrito e o que era percebido. E o indivíduo tinha que discriminar Escolher. isso, não ter aquela impulsividade de falar, né, o que ele estava Bem, lendo, mas falar a qualidade da cor que ele estava vendo, e não a palavra escrita em si. isso, Correto? isso, correto. O nosso cérebro, ele lê mais rápido do que reconhece cor, né? Então, para você dizer a cor em que a palavra está pintada, você tem que inibir o seu impulso inicial, tá? Uma seguradinha. Isso. E aí o que que a gente percebeu nesse estudo? Que as pessoas que não meditavam tinham que ativar ou recrutar mais áreas do cérebro ligada à rede atencional e de controle motor do Uhum. que os meditadores, né? Ou seja, Os meditadores para eles conseguirem desempenhar, eles tinham que ativar igual. O e desempenho era o o desempenho foi mesmo. igual. Tá, O desempenho foi o mesmo porque nesse estudo a gente tinha legal. pessoas com alto nível de escolaridade, tanto no Tá, grupo de não meditadores quanto de meditadores, né? tá. Para falar a verdade, num dado momento eu achei que a gente não ia ver diferença nenhuma, né, por causa da escolaridade deles. Mas, de qualquer modo, os indivíduos que então não meditavam precisavam recrutar mais áreas do cérebro para ter o mesmo desempenho que o grupo de meditadores. Então, os meditadores, eles tinham, entre aspas, um cérebro mais eficiente. Esse foi, inclusive, o título do artigo. Esse artigo é super citado, ele tem mais de 150 citações já, né? E enfim, é isso, né? O treinamento em meditação aumenta a eficiência do cérebro numa tarefa de atenção. Esse é o título do estudo. Do estudo, né? Porque para o estudo acadêmico a gente fala em cérebro, né? Mas assim, na prática do dia a dia a gente está falando de pessoas, né? Então, tipo, e é engraçado porque o cara que é meditador ele não fala assim, bom, vou aprender a meditar para fazer do meu cérebro algo mais eficiente, né? É um Uhum. ganho que ele tem que ele vai percebendo ao longo do tempo, né? Mas só Isso é um é um efeito fruto, vai. colateral, É um né? efeito colateral, né? E é interessante que o efeito colateral é que quando você vai para o grande meio ali, digamos assim, de empreendedorismo, negócio, aquela coisa toda, né? A gente acaba vendo que, o que a pessoa quer é o efeito colateral e não a meditação em si, que é o que motivou aquelas pessoas a treinarem tanto tempo, a virarem meditadores, etc e tal, né? É algo que ela se autoalimenta, né? Eu acho que a meditação tem esse quesinho de quando você faz, você sente o benefício, aí você fala, pô, que legal, tô percebendo minha mente mais lúcida, tô mais desperto, tô mais consciente. Aí você entra no dia a dia da rotina, e depois você faz de novo a meditação, e aí você entra na rotina e você fica num vai e volta, mas que ele costuma ser algo crescente, né? Você sente falta depois que você para de fazer. É algo que quem medita tem essa percepção depois de um tempo, né? É verdade, Thiago. Mas assim, só para esclarecer, eu também não acho ruim que uma pessoa comece a meditar com uma visão utilitária, né? No sentido Hum, de que ela precisa, né, sei lá, reduzir o estresse, por que que ela não vai fazer a uhum, meditação, né? E uhum. quem sabe, na hora que ela começa a fazer a prática, ela começa a ver outros benefícios, né? Talvez mais amplos e mais raiz, né? Aham. Não Então, eu concordo em gênero, assim, em tudo, assim, nesse aspecto eu concordo. Mas é um início para a pessoa, é aquele momento e às vezes tá ótimo também, viu? Né? Tem muita gente que começa e fica mais para esse, e tudo bem, e a vida da pessoa melhora. Ela se sente melhor e o benefício também vale. Legal porque eu ia te fazer uma pergunta em relação a justamente isso, né? Como retribuir todo esse aprendizado, né? Essa questão do aprendizado da meditação e tal, e acho que você já meio que deu uma resposta em relação a isso, né? Ah, seria uma prática, né? eu queria, mas eu também não queria te ter uma Não, eu situação acho que a ruim. gente pode fazer. Eu vou fazer uma prática que faz parte de um protocolo que o setor de segurança do colaborador do Einstein já treinou mais de 11.500 colaboradores, tá? Eu não vou nem chamar, eu nem chamo de meditação, a gente chama lá no Einstein de tomada da consciência, essa prática, né? Mas é como se fosse assim um preparo para um estado de consciência, de atenção, né? Que a gente precisa no caso do hospital para ter mais segurança, né? E para cuidar mais da gente e das outras pessoas, tá? Então vamos lá fazer a tomada da consciência? Beleza, eu vou ficar aqui na telinha, então Tá manda bom. bala. Pessoal, preparem-se aí, vamos lá. É bem breve, tá? Então, a sugestão é que você se coloque numa postura confortável aí na sua cadeira mesmo, né? Postura confortável, eu costumo chamar de postura confortável e com dignidade, né? Você não vai se jogar aí no sofá de qualquer jeito, coluna ereta, ombros para trás, perceba se o seu quadril está bem apoiado, se você tiver numa cadeira, perceba se os seus pés estão apoiados no chão, né? Se não estiverem apoiados no chão, coloca uma almofada, coloca algum suporte para os seus pés se sentirem firmes, tá? E comece a observar como você está se sentindo agora, né? Os ombros para trás, abre o peito e vamos começar a respirar profundamente. Inspira devagar e observa a inspiração.
E solta o ar devagar, mas solta completamente. Inspirando no seu ritmo, devagar, e soltando o ar devagar, mas completamente. E aos poucos vamos deixando essa respiração entrar no seu ritmo natural, mas continue observando essa respiração. E vamos começando então a relaxar o corpo, começando lá pela sua cabeça, mais precisamente pela sua testa. Vamos começando a relaxar os músculos da testa. Vamos relaxando os músculos ao redor dos olhos. Esses músculos que ficam tão tensos quando ficamos muito tempo na tela. Vamos relaxando a mandíbula. Lábios. A sua face deve estar serena e tranquila agora, com o relaxamento desses músculos da face. Aí vamos relaxar pescoço e ombros. Inspire, puxe os ombros em direção às orelhas, segure um pouquinho e solte. E aí você vai relaxando braços, antebraços, mãos, dedos das mãos. Vamos relaxar o peito. Para isso, inspire e encha o peito de ar. Em seguida, solte. Vamos relaxar o abdômen. Para isso, inspire e infle o abdômen primeiramente. Segura um pouquinho e solta. E aí você já vai relaxando toda a região do quadril, da pelve. Relaxando coxas, pernas, pés, dedos dos pés. E por alguns momentos apenas perceba como você está se sentindo agora, neste momento. Procure se lembrar da importância de ser gentil com você mesmo e com as outras pessoas. Da prioridade que é cultivar o bem-estar interno e também externo. Lembre-se que a qualquer momento que você sentir necessidade, você pode voltar para esse exercício da tomada da consciência. Em especial se durante o seu dia você se sentir agitado, estressado. Volte para esse exercício, nem que seja por apenas algumas respirações. Você pode ir abrindo os olhos, se espreguiçando à vontade. Eu costumo fazer a seguinte pergunta, né? Se agora, depois desse exercício, um daqueles problemas, né, do seu dia a dia acontecesse agora, você ia responder da mesma maneira do que antes de fazer o exercício? Provavelmente não, né? Porque você está agora mais calmo, sua mente está mais clara e centrada. Então a chance de você ter uma resposta impulsiva, né, é muito menor. Tá? Quando esse exercício é feito no início do plantão, a gente ainda coloca mais uma coisa para pensar, que é quais são as rotinas importantes do seu dia. Procure se lembrar dos pontos importantes para você se lembrar desses pontos durante o dia. Né? Não fiz isso agora porque a gente já está, né, com uma outra vibe no sábado à noite. Uhum, uhum. E é engraçado, é uma prática tão curta, né, no sentido de tempo, mas faz tanta diferença pré e pós. Acho que isso deve ser uma coisa universal, né, que você deve ouvir das pessoas. E, né, a gente
esquece às vezes, e eu gostei desse nome, esse tomada de consciência, né? É tão delicado ao mesmo tempo, é tão objetivo, né? Que o que você Uhum. está fazendo é uma tomada de consciência de si mesmo ali na hora, das coisas, enfim. Né? Muito interessante, né? Relaxou a mente, tranquilizou, se tornando ciente das coisas e Esse fica num outro protocolo, patamar, né? o foco na consciência que a gente desenvolveu para a segurança do colaborador lá do hospital, ele tem mais dois pilares, né? Não é o caso de a gente entrar nisso. Mas a gente fez um estudo controlado, randomizado, e com profissionais da saúde, e nós acabamos publicando numa revista internacional que é a Frontiers in Psychiatry. E a gente chegou a entrevistar as pessoas que já tinham passado pelo estudo durante a Covid-19. Esses dados, né, qualitativos que foram entrevistas foram acrescentados ao estudo controlado randomizado, e aí a gente acabou publicando então na Frontiers em Psychiatry. Foi bem legal. 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 Acho que eu sei do que você está falando, mas eu vou fingir que não conheço. Perguntando se mantras e orações podem ser considerados tipos de meditação. E aí, como é que você colocaria isso? Existem meditações mântricas, né, inclusive. Tá? Como, por exemplo, da meditação transcendental, né? Então, está dentro da categoria de meditação. E as orações, dependendo da forma como elas são feitas, né? Elas acabariam tendo um efeito muito similar ao de mantras, né? Tem um pesquisador italiano, não estou me lembrando agora o nome dele, mas ele comparou meditação mântrica com recitar o rosário, sabe? Né? Uhum. E o ritmo respiratório era o mesmo. Né? Então, Interessante. assim, vendo o efeito fisiológico mais imediato, tá? Quando as pessoas recitam rosário, geralmente é como se estivessem repetindo o mantra, né, na japamala, tá? Uhum. Porque não existe não tem o fator justamente do raciocínio, né? Você não está analisando, não. Assim como quando você repete um mantra, você não está analisando o sentido do mantra, quando você Faz a faz o reza, né? rosário, né, A você rosário. também não está pensando no significado, né? Uhum. Então, quando é nesse sentido, eu imagino que os efeitos sejam muito parecidos, pelo menos é o que indicava esse estudo. Acho que é Interessante. Bernardi, eu não lembro agora o primeiro nome dele, mas é Bernardi, o pensador O nome do italiano. pesquisador. Interessante, né? Essa questão da fisiologia associada, né? O cara Uhum. pegou um parâmetro ali interessante. É, simplesmente uma parte assim, eu acho que a reza e a oração, não pelo significado, mas pela prática em si, é uma porta de entrada, né? No sentido de entrar nesse estado, né, de calmaria e tal, né? Uma outra pergunta que veio aqui do público, Elisa, por favor, como a meditação atua na dor crônica? Grata, você tem algum parâmetro que você queira falar? Alguma linha de O primeiro resposta? estudo que foi feito com mindfulness, né, que hoje em dia é uma febre, né? O primeiro estudo sobre mindfulness foi com pacientes com dor crônica. E não é que necessariamente diminui a dor, mas melhora a forma como você se relaciona com a sua dor crônica. Eu acho que esse é um efeito. A meditação também pode ter um efeito analgésico, né? Tem uns estudos com meditadores zen, com monges zen, né? E realmente parece que eles conseguem modular melhor a percepção de dor, né? Isso é uma realidade, mas necessita de mais treinamento. Mas a forma como você se relaciona com a sua dor, né, tende a ser melhor quando você pratica a meditação, porque envolve o componente da aceitação. Uma Hum, das coisas que cria muito sofrimento em dor crônica é aquela vontade de se livrar da dor, né? E como o próprio nome diz, crônica, é claro que você pode fazer várias coisas, né? Fisioterapia, né? Ir no neurologista, enfim, tem os vários tratamentos medicamentosos, inclusive. Mas se você, depois de tudo isso, você percebe que a dor não vai embora totalmente, né? Ao invés de tentar se livrar dela, né? É melhor você aceitá-la, acolhê-la, né? E fazer as pazes com essa dor. é interessante, é uma questão que a gente usa bastante, né? E as pessoas querem uma resposta mais rápida, é mais fácil, né? Para isso, mas eu concordo, pelo que eu percebo e observo também, é uma questão também da dedicação do indivíduo, dele falar, pô, vou fazer uma prática, de ter alguém também orientando, né? Lógico, aqui ninguém vai fazer medicina, telemedicina aqui pelo YouTube, né? Deixar bem claro, acho que eles quis deixar isso bem claro na fala dela, de que é necessário acompanhamento médico quando você tem uma dor crônica. Há, ao É. mesmo tempo, outras práticas que podem, digamos assim, ah, ah, complementar, né, o seu tratamento como, por exemplo, a meditação, né? É uma que seria aí, no caso, ela falou mais um nome que tem se usado nos estudos, que é o de mindfulness, né? Mas que não é uma meditação, mas que é uma forma de prática meditativa também, né? Em que você foca ali sua atenção em um objeto e vai respirando, ou pode ficar numa A respiração. gente,
É, a gente publicou um estudo sobre uma revisão sobre os efeitos de práticas baseadas em meditação para fibromialgia, né? Foi bem legal, a gente publicou com o Mário Pérez, né? Mas o mais bacana foi depois de uns meses a gente recebeu um e-mail da Associação Americana para o Manejo da Dor, Que dizendo que o legal. nosso estudo tinha sido selecionado dentre centenas de estudos, né? Para ser indicado tanto para os pacientes quanto para os profissionais que lidam com dor crônica. Te falar que, vou falar agora da parte médica aqui, viu? Cuidar de um doente que tem dor crônica não é fácil, porque envolve um elemento de frustração muito grande na prática médica, para o médico em si, porque a gente quer atingir o melhor alvo possível para o paciente, mas também não quer deixar ele, né, totalmente, digamos assim, intoxicado por medicação. E ao mesmo tempo o paciente também sofre uma certa frustração, e daí vem o componente da aceitação que você está colocando, né? Ele lida melhor com essa frustração, às vezes mesmo um tratamento que não consegue atingir o 100% de resolução, mas ele consegue lidar melhor com aquilo, né, no dia a dia. Assim como a meditação auxilia a lidar melhor com as emoções, né? Eu vou fazer só mais uma pergunta para você, Elisa. No ápice da meditação, eu acredito que ele quer dizer naquela profundidade que a gente está querendo dizer, né? A pessoa tem noção e lucidez do estado que ela se encontra, ou essa noção surge após a prática? É uma boa pergunta. Geralmente a pessoa, pelo menos dentro da minha experiência, a gente acaba percebendo durante, né? Um dos sinais de aprofundamento mesmo, né, do estado meditativo é o seu corpo, é como se o seu corpo não existisse, ele não atrapalha mais, né? É claro que você, como seu preparo para a prática meditativa, você vai já tentar a postura mais confortável possível, porque você sabe que se você quer aprofundar, provavelmente você vai ficar bastante tempo naquela posição. Mas uma das coisas que é um sinal de que você realmente está integrado na sua prática é que o seu corpo é como se fosse uma unidade só, você e o seu corpo, e esse corpo ele não mais está te incomodando, a sua respiração geralmente entra num ritmo bem lento, é quase como se você não percebesse o ritmo respiratório, né? E a sua mente, né, que é o principal da história, a sua mente ela não está mais agitada, né? É como se fosse se aquela areia, né, turbulenta fosse se assentando e a sua mente fica clara. Sim, e essa percepção que ele pergunta, né, dessa noção da pessoa ter ou não lucidez do estado, eu acho, aí eu vou dar uma resposta, não sei se complementa a sua, mas eu acho que se o indivíduo que estiver fazendo a prática não tiver essa clareza, né, dessa percepção, acho que ele nem chega nesse estado tão profundo, né? Porque muitas vezes as Provavelmente pessoas. ele está dormindo ou está perto de dormir, Exato, exatamente. Isso que eu ia tá? comentar. Eu, Eu eu, lembro de umas práticas meditativas que eu fazia, e eu comecei a tirar sarro de alguns amigos, né, que falavam assim, cara, você não estava meditando, você estava dormindo. Porque eu me pegava, né, achando que tinha tido alguma coisa, e na verdade era um lapso de memória que eu tinha, e quando eu é, acordava e estava de volta, opa, nossa, passou muito tempo, né? Provavelmente eu estava afastado aqui da consciência, não estava num tão estado lúcido, né? hipnagógico, né, É. entrando no sono, tá? Então, e é isso que a gente não busca na meditação, né? O lance tá lá, é conseguir esse estado de lucidez, não que seja uma coisa pesada, mas é conseguir manter esse estado de lucidez com a mente tranquila, né? Com a Ou mente seja, tranquila. não é só a lucidez de sacar. Se eu estiver complementando de maneira inadequada, você avisa, Isa. Não é só o cara ter a sacada de que ele está agitado, mas é conseguir fazer todo o processo de acalmar a mente, chegar no estado de mente tranquila e dar passos dentro dessa mente tranquila, digamos assim, né? É isso? Sim. Tô na linha correta aqui do que você ia falar, mais ou menos? Geralmente você se sente mais lúcido do que durante a vigília, né? Do quando você está acordado, quando você chega num estado de meditação profunda. Sua mente está clara, limpa, né? Não agitada, tá? E você está lúcido, né? Você se sente lúcido, né, na hora, não é uma coisa que você está perdido. Uma pergunta aqui, só vou fazer essa pergunta aqui, porque acho que tem a ver com a sua área também. Ah, estamos começando a discutir no nosso grupo a pesquisa, desculpa, o grupo de pesquisa, a inteligência espiritual nas lideranças, né? Como poderíamos abordar a espiritualidade nas empresas? E aí ele faz uma sequência. Acho que você já falou um pouco disso no início da palestra, mas acho da conversa, desculpa, mas acho que vale a pena você colocar aí, se alguém de repente pegou no meio do caminho, né? Quais são os possíveis perigos, na sua opinião, que precisamos tomar cuidado para as empresas não se apropriarem da espiritualidade para fins lucrativos? Então, acho que a principal dificuldade é o que é espiritualidade. Essa definição de espiritualidade, em primeiro lugar, tem que estar muito clara antes de você propor qualquer coisa no ambiente, né? Inclusive no ambiente corporativo. O que é isso? Né? Agora, qual é o benefício que você vai levar para as pessoas falando sobre espiritualidade dentro da empresa, né? Será que não é melhor você falar sobre ajudar as pessoas a cultivarem bem-estar? Não é muito mais próximo, né?
Porque levar alguma coisa que pode fazer com que as pessoas tenham uma má compreensão, né, ou que elas rejeitem, né, é melhor não levar, na minha opinião. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado mesmo. Não só com o uso que a empresa pode fazer, mas com a falta de adesão que vai ter por causa do termo espiritualidade. Será que você não está falando muito mais de um bem-estar? Né? De um cultivo de habilidades, de qualidades internas, né, para o autoaprimoramento? Né? Num primeiro momento, eu não utilizaria o termo espiritualidade. Eu acho melhor você traduzir para outras coisas que são mais próximas das pessoas e mais aceitáveis pelas pessoas. De verdade, quando as pessoas pedem uma palestra na empresa, a menos que elas, vamos dizer assim, explicitamente peçam, nós queremos que você fale sobre meditação. Né? Uhum. Prefiro dar uma palestra sobre equilíbrio emocional. Prefiro dar uma palestra sobre bem-estar. Né? E, eventualmente, dentro da palestra, depois de apresentado todo o contexto, eu falo sobre meditação. Até para evitar um bloqueio preconceito, né? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, eu não sei como é que é lá fora, mas acho que é muito parecido, o termo espiritualidade está muito vinculado à religião, à pregação, ou então uma coisa de maluco, aquela coisa toda, e aí a pessoa pode ter já toda uma experiência com aquele termo, alguém na família que só fala disso, e ela quer, ó, fugir. Eu acho bem legal essa proposta que você fez de levar com outros termos, né? É uma forma de você driblar um pouco aquela mente racional, né? Aquela coisa da classificação, né? Muito legal, Elisa. Sua posição aí. Não, tô brincando. Eu queria finalizar, Elisa, com uma pergunta que veio agora nos 45 do segundo tempo, já na prorrogação, quer dizer, né? O que é espiritualidade para você, Elisa? É uma boa pergunta. Né? Eu vejo espiritualidade como um processo de autoaprimoramento. Né? Então, uma maneira de você se desenvolver, né, enquanto um ser humano, né, eu acho que envolve esse conceito de espiritualidade. Não necessariamente você precisa seguir uma determinada tradição ou religião, enfim, mas se você quiser se tornar um ser humano melhor, mais sábio, mais feliz, né, eu acho que você está cultivando a espiritualidade. Né? Como diz o Dalai Lama, né, a melhor religião é um bom coração. Bom, legal, Elisa. Bom, só posso agradecer você por ter aceitado participar aqui da nossa conversa aqui, a gente fica muito grato, que eu sei que seu tempo é corrido, como eu sei, né? Sempre com agenda marcando horário e tal. Mas eu queria só finalizar agradecendo muito, muito mesmo, Elisa, que eu sei que é um exercício participar de uma palestra dessas com uma temática tão complexa. A gente passou por várias coisas diferentes, né? E daria para aprofundar muito em cada tema, às vezes fica até um gostinho de quero mais. Mas eu espero que você apareça aqui outras vezes para a gente falar de outras coisas, né? Vai estar sempre aberto aqui o espaço para você. Super obrigada, Thiago, pelo convite. Eu gosto muito de falar aqui, né? Nem parece que passou o tempo, né? E obrigada a todos aí que no sábado à noite estão nos acompanhando. Legal. Gente, ficamos por aqui. Agradeço a todos que vieram, que assistiram e até mais para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.